Fala, pessoal. Vocês pediram, vocês imploraram, a gente está por aqui. Eu vim conversar com vocês hoje sobre como é a rotina no Ministério Público do Rio de Janeiro, enfim, como é o cotidiano, como é o dia a dia, o trabalho, falar com vocês da remuneração, das vantagens, enfim, falar de estudar e trabalhar, falar de evolução na carreira, de crescimento dentro do próprio órgão, enfim, tentar abranger tanto quanto possível esse pedido aí tão encarecido de tanta gente. Se você vai fazer o concurso do MP aqui do Rio e você vai passar, já deixa aí embaixo o comentário. Eu vou passar no MPRJ, porque para chamar essa energia positiva e dar essa força para o tio que precisa aí da mão de obra qualificada, né, de tanta gente boa que tá para chegar. E sei, você já imaginou de alguma forma como que seria a rotina de trabalho no MP do Rio, né? Mesmo não atuando ali, né, como promotor de justiça, ou de repente, sei lá, um outro cargo de formação superior, um assessor, talvez. E não sei qual é o seu histórico, mas talvez você pense em salas assim repletas de processos jurídicos ali complexos, né? Mas a verdade é que tem muito mais do que isso e tem também muitas oportunidades para o MPRJ, para quem tem o nível médio, né? Então não é só promotor de justiça e assessor. Então, se você quer descobrir aí tudo sobre como funciona os bastidores, né? Quais são as atividades práticas do trabalho como servidor no MP, então já fica comigo aí até o final do vídeo, porque a gente vai trocar essa ideia aí. Como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre vantagem, remuneração e muito mais. Então já deixa seu gostei, já se inscreve no canal, né? E, como sempre, ativa aquele sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tranquilo? Pessoal, sempre que a gente fala no Ministério Público, né? A grande maioria das pessoas visualiza, e isso é uma coisa natural, visualiza promotores e procuradores de justiça. Mas, como muitos de vocês devem saber, né, tem uma equipe de servidores de apoio que gerencia, que organiza e que dá todo o suporte, né, dá o suporte para todo o trabalho estratégico do órgão. E esse eu acho que é um dos grandes segredos aí para quem quer ingressar no MP, né? Porque existem postos administrativos, operacionais, que são o que asseguram a engrenagem do MP, né? E muitas vezes sem exigir um diploma em direito, né? Ou qualquer carreira jurídica de ponta, tá? Então, se você se você tá curioso para saber como tudo é isso, como isso se encaixa no dia a dia, então já fica aí comigo. Uma primeira curiosidade, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia básica, assim, não vou perder muito tempo com isso, mas para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Essa tela. Acredito que está aparecendo aí para vocês já. Para mim, está aparecendo aqui na outra telinha. Então, pessoal, esse daqui, tá, é o organograma do MP. Então, deixa eu tentar dar um zoom, não sei como é que está aparecendo aí para vocês, eu vou tentar dar um zoom aqui. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, Procuradoria Geral de Justiça do Estado, tá? Aí aqui a gente tem um gabinete do PGJ. Aí tem, abaixo do gabinete, a gente tem, por exemplo, a chefia de gabinete, consultoria jurídica, assessoria executiva, tá? Aí a gente tem as subprocuradoria geral de justiça de administração, tá? Então, dentro dessa, a gente tem a Secretaria-Geral, a gente tem o Centro de Apoio Administrativo, e aí a gente tem, por exemplo, os CRAs, né, que a gente chama, são as coordenações regionais. Então, eu, por exemplo, Diego, eu sou vinculado ao CRAI de Nova Iguaçu, que é aqui na Baixada, cujo coordenador é o Dr. Carlos Bernardo. Também, assim, gente finíssima da melhor qualidade, super valoriza os servidores, sabe? Então, eu tenho muita sorte nesse sentido. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia de que existem diversos braços do MP, tá? E assim, não é exagero dizer que é um pouco óbvio que todos esses órgãos, eles precisam de pessoas trabalhando, na verdade. Então, assim, existe muita necessidade de mão de obra no MP para os mais diversos fins. Não só
atendimento ao público, assessoria ao promotor de justiça, tá? Então, existe uma demanda, uma necessidade de pessoal muito grande. É isso que às vezes as pessoas não entendem porque ficam muito apegadas à quantidade de vaga do edital. Ela ali é uma burocracia, pessoal. Na realidade, o quantitativo, a necessidade é muito maior. E, até aproveitando nesse contexto, eu pedi para vocês comentarem aí quem vai passar, né? Então, deixa aí, eu vou passar no MPRJ nos comentários. Porque, pessoal, a gente conversa com muita gente e a gente entende porque a gente esteve nessa situação. Às vezes a gente acha que mudar de vida é impossível, sabe? A gente sente aquele peso dos estudos, a gente sente o cansaço do trabalho atual, até a pressão financeira também, tá? Mas eu quero que você me escute bem. E lá dentro de você que está me ouvindo, sabe? Tem uma força, eu te garanto que tem, que ela grita, eu sou capaz, eu aguento mais do que eu pensava, eu vou vencer em mais essa etapa da minha vida, beleza? E é nesse clima que eu quero te convidar a olhar o Ministério Público do Rio como uma oportunidade bem real, tá? Em que cada arquivo, cada protocolo, cada atendimento ao público pode se tornar parte de algo muito maior, que é um passo na direção do seu crescimento pessoal e também profissional. E aí, falando sobre crescimento, né, eu vou te contar um rápido aqui momento cômico, que é o que a gente sempre fala. Convencer alguém a se inscrever em um canal de concurso hoje em dia é mais complicado do que ensinar um gato a fazer pole dance. A gente, de verdade, tenta de tudo, faz cambalhota, canta, sabe? E ainda assim, recebe aquele olhar de hum, sério mesmo que você quer que eu clique em se inscrever? Sabe? Mas eu não desisto. Então, com a vinheta vindo por aí, vamos ver se essa piada felina te arranca pelo menos um sorriso e te faz apertar lá o bendito botão. Tranquilo? Então, roda a vinheta. Pessoal, voltando aqui, vamos conversar sobre a rotina administrativa do MP, tá? De cara, para a gente começar a conversa, quem ingressa no MP do Rio, geralmente vai lidar ali com uma documentação, vai lidar com controle de prazos, suporte administrativo aos promotores de justiça. Isso significa, pessoal, que, assim, de verdade, muito além de manusear papéis, a pessoa se torna, de verdade, sei lá, parte da engrenagem que vai fazer a máquina funcionar, tá? Então, você pensar que é só bater carimbo, anexar ficha, é bem subestimar a complexidade, né, da coisa como um todo. Porque, assim, de verdade, cada etapa envolve aí um N fatores, sabe? Sistemas informatizados, checklists, né, elaborados, até a análise de informações sensíveis. E aí, pessoal, um parênteses aqui, eu estou muito, muito feliz com a quantidade de pessoas que têm mandado mensagem para a gente dizendo que está aí dando seu máximo, está dando um gás, tá, para esse concurso do MP. Para vocês, eu digo só uma coisa: por favor, continuem, tá? Se não for por vocês, que seja pelo menos por mim. Eu, tio, precisa de ajuda, sabe? Eu não tenho nem mais idade para esse desespero todo. Então, por favor, sigam em frente, sigam com ânimo. E para otimizar ainda mais esse processo, o Júnior e eu, a gente elaborou um guia, tá, para o concurso do MPRJ, com estratégias eficientes, tá, para aprovação pós-edital. Então, a ideia é como você fazer um estudo após o edital, tá, naquela pegada, né, de Pareto, 80-20. Tá? Então, 80% das questões estão dentro de 20% do conteúdo, e aí a gente destrincha todo o conteúdo. A gente separa disciplina por disciplina, tá? E dentro de cada uma das disciplinas, a gente coloca os temas de preferência da FGV em concurso de nível médio por ordem de predileção. Então, o primeiro tema de português vai ser, provavelmente, se não me falha a memória, interpretação de texto. Tá? Então, dentro de português, o top 1 é interpretação de texto. E aí depois vem o segundo tema de maior predileção, sabe? Então a gente vai colocando na ordem de preferência para você estudar ali com um foco, sabe, de túnel, com uma mira a laser no que se cobra, beleza?
E aí, a ideia é que você realmente não perca tempo, tá? Desviando do caminho mais importante, beleza? A gente, de uma certa forma, pessoal, a gente até, na medida do possível, tentando evitar que o guia saia muito aqui do nosso público, da galera que prestigia a gente, da nossa galera. Porque, assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero, bem franco. Tem situações que, sim, de verdade, Mateus, primeiro os teus, sabe? Então, como a gente fez uma análise muito, muito minuciosa, tá? E a gente tem a certeza de que vai realmente ajudar, e de verdade, nosso intuito é realmente ajudar o maior número de pessoas possível, sabe? Mas se a gente tiver que escolher, é óbvio que a gente vai dar uma prioridade para a nossa galera, sabe? Para as nossas zebrinhas, né? Que estão sempre acompanhando a gente, que estão sempre prestigiando o nosso conteúdo. Então, de alguma forma, a gente está tentando limitar, sabe, essa apostila ao nosso público e dar uma vantagem competitiva para vocês, beleza? Mas continuando e falando em organização administrativa, aqui, pessoal, a ideia é a gente criar fluxos de trabalho, tá? Então, a gente cria planilhas, desenvolve rotinas, né, de automação, principalmente no que diz respeito à busca, né, de documentos. Então, a gente está sempre tentando inovar com soluções que otimizem o trabalho. Aliás, no MP existem muitas pessoas que se destacam aí justamente por modernizar de uma forma tão eficiente esses processos internos. Então, só para vocês terem uma ideia, eu, Diego, lido com muitos procedimentos administrativos. A minha promotoria trata especificamente sobre a parte de civil, família, proteção ao idoso, proteção à pessoa com deficiência. Então, são muitos procedimentos. Principalmente na parte de família, sempre foram muitos. E há um tempo atrás, a gente saiu de uma coisa mais manual e passou a utilizar uma ferramenta da Microsoft chamada Planner. O MP tem um convênio com a Microsoft, então a gente tem acesso, né, aos aplicativos da Microsoft, né, através desse convênio. Inclusive, né, um parêntese aqui, todos os servidores ganham direito a 5 chaves, né, de produtos da Microsoft. Então, eu sei lá, eu tenho em dois computadores que eu tenho diferente no trabalho, eu tenho no meu computador pessoal, né, esse que eu estou gravando o vídeo, eu tenho no meu celular e eu tenho também no meu tablet. Então, assim, eu uso o Word, Excel, o PowerPoint completamente de graça, porque o MP me dá 5 chaves de ativação da Microsoft. Isso é muito, muito legal. E ainda tem o OneDrive também, que é a nuvem da Microsoft, que é gigantesca, é 1 tera de nuvem, assim, totalmente de graça. Mas, em um determinado momento, a gente passou a usar essa ferramenta da Microsoft, que era o Planner, na qual a gente pegava todos os procedimentos físicos, digitalizava e fazia o upload desses procedimentos do PDF e organizava eles em pequenos cards, né? Dentro de um planner mesmo. E aí movia para um lado e para o outro à medida em que eles tivessem uma etapa ou outra do trabalho ali diário. Mas eram muitos procedimentos. E aí eu lembro que a minha chefe fez contato com uma equipe que já tinha trabalhado com ela e, por coincidência, tinha sido a equipe que tinha ganhado um prêmio de inovação dentro do MP, justamente por adaptar a rotina do MP à ferramenta Planner. Então, eles primeiro deram um mini curso para a gente de uso da ferramenta, e depois a gente contou com a ajuda do Gustavo, que é um cara super fera, de transformar esses PDFs em cards do Planner de uma maneira assim, que eu não tive que fazer um por um, sabe? Senão eu ia provavelmente não ter acabado até hoje. Ele fez isso de uma forma automatizada, ele só precisava que eu colocasse todos os arquivos em uma pasta só com um nome padronizado e, bum, virou tudo da noite pro dia. Então nos ajudou bastante. E aí, pessoal, assim, falando por mim, tá? Essa rotina, ela no geral pode parecer de alguma forma repetitiva, então tá sempre lidando com procedimentos dos mesmos assuntos, tá? Então pode parecer repetitiva em alguns momentos, mas dependendo da sua perspectiva, ela pode ser a porta de entrada para entender todo o funcionamento do órgão, tá? Porque à medida em que você domina, por exemplo, sistemas ali de protocolo, né, os sistemas do dia a dia, você começa a aprender a identificar gargalos no trabalho. Então, você descobre, por exemplo, que é possível você economizar tempo se determinada triagem for realizada assim que os arquivos chegam. Então, você evita um retrabalho.
e saber evitar retrabalho é uma habilidade realmente valorizada dentro da MP. Quando eu cheguei à minha promotoria, e de novo, a minha promotoria lida com a parte civil, família, idoso e pessoa com deficiência. Então, quando eu cheguei à minha promotoria, isso é uma história que eu conto que é bem engraçada, é o seguinte: quando a gente entra como servidor no MP, normalmente a gente entra como o que a gente dentro do MP chama informalmente de servidor coringa. O que é isso? É o camarada que cobre os afastamentos, que cobre as férias, que cobre as licenças, sabe? Então, alguém de repente ficou doente em uma promotoria dentro daquela coordenação regional, por isso que eu fui mostrando para vocês as coordenações. Então, dentro dos municípios abrangidos pelaquela coordenação, uma pessoa fica doente, aí eles vão e mandam um servidor coringa para lá, ou seja, um servidor que entrou por concurso há pouco tempo. Eu, Diego, tive a grandiosa sorte de nunca ter sido servidor coringa por dois fatores. Primeiro, porque eu dei a sorte de ser bem classificado no concurso. Então, isso já me ajudou bastante. Mas, além disso, isso daí eu só fui descobrir depois, obviamente, a minha promotoria, ela era o patinho feio da região inteira, sabe? O servidor que tinha lá quando eu cheguei, ele estava doido para alguém ir, para ele poder conseguir ir para outro lugar o mais rápido possível. E o servidor que esse estava substituindo, ele, pessoal, isso aí não é exagero, não é, eu não estou aumentando em 1% essa história. Esse servidor anterior, né, ao qual eu substituí, ele tinha família, ele tem família aqui no município. Então, quando ele veio para a comarca aqui, quando ele veio para a promotoria que eu trabalho, ele ficou super feliz. Aí, depois de um tempo, ele adoeceu psicologicamente. Ele começou a bater pino. E aí, ele tirou licença psiquiátrica por conta da minha promotoria. E quando ele voltou de licença, ele preferiu voltar para o interior, para mais o interior ainda, do que continuar na promotoria, que é localizada no município onde ele tem família. Percebe? E aí ele saiu, e aí entrou esse outro, que também, quando se deu conta de onde tinha se enfiado, também queria sair o mais rápido possível. Beleza? Aí feito essa contextualização, cheguei eu. E, cara, na primeira oportunidade saiu, eu entrei. Quando eu entrei, era aquela loucura, sabe? Mas, loucura por loucura, eu tinha acabado de vir da Defensoria Pública, que também era uma loucura. Então, eu passei um tempo só olhando o que os estagiários faziam, só olhando o dia a dia, só olhando, sabe, o cotidiano. E depois de um tempo, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu comecei a ver os gargalos do trabalho, sabe? Porque eu tinha esse histórico da defensoria e, assim, lá não tem espaço para gargalo. É muito trabalho o dia inteiro, todo dia. Então, eu comecei a ver no MP alguns gargalos. E depois que eu entendi o trabalho como um todo, né, tinha uma visão macro ali, eu pude começar aos pouquinhos a ir implementando algumas mudanças. É óbvio que de cara eu encontrei uma resistência, principalmente parte dos estagiários da época, gigantesca. Todo mundo quer continuar fazendo o que sempre fez. Mas aos pouquinhos a gente foi adaptando, aí também foram entrando novos estagiários e a gente foi oxigenando, né? Então, hoje em dia, a coisa funciona muito mais, de maneira muito mais fluida, né? Mas, conforme a gente foi cortando esse retrabalho, o negócio funcionou muito, muito melhor, sabe? E você ir fazendo esses ajustes e tal, essa coisa, ao contrário do que se pode pensar, isso é uma coisa que não torna o dia a dia chato, sabe? Isso evita justamente isso. Cada solicitação, cada documento, cada sistema, ele vai demandar de você, que daqui a pouco vai estar no MP, um olhar muito atento e uma chance de propor melhorias, de adaptar as coisas. Então você tem que ter em mente, pessoal, que você está ali como um suporte também estratégico. Você não é só um braço, sabe? Participando ali do cerne do Ministério Público. E, de verdade, quando a gente sente que está realmente contribuindo, sabe, até o nosso dia de trabalho ganha uma outra cor. Quando eu vi o trabalho realmente funcionando, eu senti que estava realmente ajudando as pessoas, isso muda tudo. E aí daqui é o pulo para outras funções que envolvem atendimento ao público, né, e uma colaboração, digamos, mais direta até com setores jurídicos. Porque a base administrativa é só o comecinho ali da jornada. Mas já mostra o quão relevante o servidor pode ser, mesmo se, por exemplo, não tiver uma formação superior, sabe, específica. E aí vamos falar um pouco sobre o atendimento ao público no MP. Como eu estava conversando com vocês, o Ministério Público, ele definitivamente não se resume aí a processos, sabe? Internos ou judiciais, tá? A gente tem que ter em mente que pessoas de fora
sem qualquer conhecimento técnico, também procuram a instituição, seja para denunciar, para questionar, ou às vezes até só para entender os seus direitos. E aí que a rotina de atendimento ela se faz muito presente. Então, você explicar com clareza para o cidadão, para o jurisdicionado, direcionar ele para o setor correto, dar orientações básicas, até prestar informações sobre alguns andamentos, né? É uma coisa que faz a diferença no dia das pessoas. E aí, às vezes é um pouco complicado, porque eu não sei, eu sinto que por vezes parece que é onde eu tô, sabe? Quando eu estava na defensoria, todo mundo mandava todo mundo para a defensoria, independente. Tinham casos que, obviamente, era situação de delegacia de polícia, sabe? Tipo, sei lá, uma ameaça de morte. As pessoas diziam, vai para a defensoria, era a resposta padrão. E agora, no MP, eu sinto como se fosse a mesma coisa. E mesmo as pessoas da defensoria mandam todo mundo lá para MP, sabe? Mas como eu já estou acostumado e eu definitivamente não me importo em lidar com o público, é claro que nem sempre a gente pode ajudar, porque às vezes foge da nossa atribuição. Mas a gente pode dar uma instrução, a gente pode acalmar a pessoa, sabe? A gente pode entender o que ela está passando e tentar direcionar ela para o lugar certo, é, tentando de alguma forma evitar aquela sensação de que estão fazendo ela meio de bolinha de ping-pong ali. Mas o tempo todo estão falando vai para o MP, vai para o MP, vai para o MP, sabe? Mas a gente vai tentando com algum jogo de cintura lidar com isso e tal. E aí o que eu posso dizer para vocês sobre isso é que esse atendimento ao público ele não tem nada de raso, tá, pessoal? Muitas vezes você precisa lidar com pessoas aflitas, sem noção dos procedimentos, das repercussões legais. Então, paciência, comunicação clara são coisas que são importantes. É quase como você atuar ali meio que uma recepção social, sabe? Onde você meio que filtra o que é relevante e encaminha adequadamente, sabe? Aí você evita que o próprio MP seja sobrecarregado e, ao mesmo tempo, que o cidadão fique sem resposta. E aí, à medida em que você desenvolve esse perfil de comunicador, que eu acho muito importante, você ganha credibilidade dentro do órgão. Colegas e promotores de justiça passam a ver você como alguém capaz de filtrar, né, e informar, e filtrar e repassar informações preciosas e de uma maneira pragmática. E sabe aquele prazer de ver um caso complexo ser encaminhado porque você ouviu com atenção e pegou aquele detalhe relevante ali? Isso é uma coisa gratificante, sabe? Te motiva a encarar desafios ainda mais complexos. Então, eu lembro de uma vez que eu estava ajudando em um processo judicial e eu vi que era, salvo engano, alguma coisa relacionada a, a um pedido de guarda, sabe? Pedido de guarda, eu acho que por uma avó. E aí, por um tempo, eu vi que não se encontrava a mãe, tinha uma certa dificuldade de encontrar a mãe, lendo o processo, né? E aí, encontrou-se a mãe e tal, e não sei o quê. E aí, o advogado da parte peticionou, dizendo que já tinha a concordância da mãe e tudo mais. Eu, tentando ser minimamente zeloso pelo andamento do processo, bom, beleza, vamos ver se realmente existe, né? É uma coisa muito séria você fazer um parecer dizendo que é favorável a, a, a uma formalização de guarda sem que a mãe da criança seja efetivamente notificada e concorde e tudo mais. Então, eu fui ver se realmente existia a concordância. E como eu já estava lendo o processo há muito tempo e tal, eu li a concordância da mãe, né, a assinatura, e eu falei, bom, vamos ver se tem algum documento da mãe, né, junto com a concordância, para que isso fique redondinho, né, para que tudo case. E tinha. Só que assim, a assinatura da mãe na concordância da guarda era notoriamente diferente da assinatura da mãe no documento de identidade dela. E aí aquilo me deixou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha. E aí eu batei um estalo, e aí eu fui comparar a letra da assinatura da concordância da guarda com a letra da assinatura da avó, que era quem estava pedindo a guarda, efetivamente. E aí eu comecei a notar traços em comum em várias e várias letras. E eu falei, cara, com certeza essa avó falsificou a assinatura da mãe. Com certeza, com certeza. Porque era muita coincidência, sabe? E aí eu fui, conversei com a promotora de justiça, expliquei, olha, doutora, estou desconfiado disso, isso e isso. Aí mandei um print para ela, ó, essa aqui é a assinatura, essa aqui é o documento da mãe, essa aqui é a assinatura da avó, compara isso com aquilo. E ela falou, nossa, Diego, cara, de verdade, que olho de águia é esse para poder pegar um detalhe tão pequeno assim? E aí, além de eu ficar super feliz, né, com o elogio que ela fez,
Fiquei super feliz porque a gente, querendo ou não, evita uma fraude processual, sabe? E aí o parecer não foi mais no sentido de ser favorável ou não à guarda. Foi no sentido de que, olha, a concordância da mãe não tem firma reconhecida, não tem nada que ateste que a assinatura é dela. Então, que venha a concordância com assinatura e reconhecimento em firma. Reconhecimento de firma. E aí a gente já, né, a gente não acusou ninguém de nada, mas se resguardou de alguma forma. E, assim, são histórias legais, sabe? De sentir que você colaborou de alguma forma. E aí a gente faz isso, a gente aprende a lidar com processos que transitam entre muitos setores, sabe? Vai construindo uma visão mais ampla do funcionamento da instituição. Esse atendimento ao público, de verdade, é só uma das portas, né, para a gente perceber como que o MP ele atua assim, com uma sinergia constante. E aí, pessoal, é legal falar sobre a colaboração, né, das, das diversas funções, assim, a integração das promotorias com os departamentos. Porque boa parte da rotina de quem trabalha no MP envolve a colaboração com promotores, procuradores de justiça e outros departamentos especializados, como eu mostrei rapidinho para vocês ali no organograma. Então não pensa que você vai ficar isolado numa salinha, sabe? Na verdade, você pode ser chamado para participar de reuniões, repassar instruções, coletar dados de fontes aí diferentes, né? Cada solicitação ela traz uma peça ali do quebra-cabeça e você, como servidor de apoio, ajuda a encaixar tudo no lugar certo. E essa integração nem sempre é uma coisa simples, né? Cada promotoria tem a sua forma de operar. Algumas lidam com questões ambientais, outras com assuntos criminais, outras com direitos do cidadão. Então, você meio que aprender a falar a língua de cada setor é um desafio, mas um que rende bons frutos, porque você se torna um canal confiável, até de conhecimento. E olha só, esse aprendizado ele é constante e ele te enriquece muito profissionalmente de um jeito que é incomum para quem só olha a superfície do MP. E um ponto importante é que lidar com essa multiplicidade de temas ali faz você crescer muito, como pessoa, inclusive. Não é só uma coisa clichê. A realidade de quem está descobrindo sempre novos assuntos, a cada processo que passa ali pelas suas mãos, é que você vai se aprimorando, sabe? Então você pode se deparar com casos de família, de saúde, questões de serviço público e daí por diante. Então, bem pouca gente percebe o valor de ter contato com temas tão diversos, mas é o que vai te tornar um profissional aí resiliente, antenado, né? Então, para mim, isso é uma coisa particularmente interessante, porque eu nunca me sinto entediado por estar fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Então, para quem tem déficit de atenção, isso é maravilhoso. Mas também vai haver momentos de acúmulo de demandas, de prazos apertados, a necessidade de você resolver problemas rapidamente. Então, você não aprende isso em outro lugar, senão na prática, sabe? Com a troca de experiências e principalmente com a coragem de assumir novas responsabilidades. E aí, nesse sentido, a gente passa para um outro tópico, né, que é como o seu desempenho, como a sua proatividade pode abrir portas internas, até mesmo de estudar para novos concursos, por que não? Né? Porque, afinal, o MP costuma valorizar pessoas dedicadas, e essa dedicação ela pode ser canalizada para voos ainda maiores. Então, a gente pode falar sobre crescimento, sobre possibilidade de novos concursos. Dentro do MP, a gente tem relatos de servidores que iniciaram a carreira no nível médio e, com o tempo, conquistaram funções estratégicas dentro da instituição. Alguns voltaram a estudar para cargos diferentes, outros se especializaram em áreas de TI ou administrativas e ascenderam internamente. Então, é um ambiente no qual o seu esforço, os seus resultados ficam claros, sabe? Quem entrega algum valor acaba sendo inevitavelmente percebido. Mas isso não significa que é uma coisa fácil. Há necessidade de você equilibrar ali o trabalho diário com seus estudos, com cursos adicionais, se for o caso. Mas se você tiver um método, né, aí você acaba sendo uma pessoa diferenciada. E, sei lá, com o tempo você pode decidir, por exemplo, prestar um outro concurso, talvez até para o próprio MP ou para outro órgão, sabe? E essa bagagem de experiência que a gente
conversou, experiências e responsabilidades, vai te colocar na frente de muita gente. E você não vai estar só decorando a teoria, você vai estar vivendo a prática. Então, você vai estar vendo na sua frente, vivenciando o que muitas questões de concurso tentam simular. Então, você tira isso de letra. Quando você tem essa noção, estudar para outro cargo, por exemplo, fica até mais empolgante, sabe? Você sabe que você está saindo na frente. Um outro fator de motivação é a própria rede de contatos. Quando você trabalha em conjunto ali com promotores, com analistas, com gestores, você conhece pessoas que podem te inspirar, te orientar, sabe? Indicar cursos, indicar materiais de estudo. Eu tive, por exemplo, um chefe na defensoria que, mais de um até, né? Então eu tive chefes na defensoria, homens e mulheres, que eu considero mentores para mim, sabe? Que me indicaram forma de estudar, indicaram cursos, estudaram, sabe? Que analisavam as minhas peças com um olhar de concurso. Olha, se fosse em um concurso, eu acharia legal que você complementasse assim, assim, assado. Então, uma espécie de mentoria natural, sabe? Que surge quando você mostra interesse e quando você se abre para aprender mais, sabe? Não ficar fechado numa caixinha. E aí vale a reflexão, sabe? Servir no MP pode ser tanto um ponto final em si, sabe? Você pode ficar satisfeito ali e não tem problema nenhum, quanto pode ser um trampolim para algo ainda maior. E em ambos os casos, o dia a dia com certeza não vai ser nada monótono, sabe? Então a gente precisa, né, de um jeito ou de outro, abordar a questão de manter, né, a motivação, manter o equilíbrio, porque não adianta muito você querer abraçar o mundo e acabar esgotado, tá? E aí, pessoal, até só para reforçar, até para quem está pensando em turbinar aí a preparação pós-edital, tá? Em especial para técnico do MP, a gente, aqui no canal, o Júnior e eu, a gente fez um guia com estratégias de aprovação pós-edital, tá? A gente fez com muito carinho, está muito detalhado. Eu coloquei lá as estratégias que eu usei para ser classificado no MP. Eu tive a sorte de ser um dos primeiros 20 convocados no meu concurso e todas as estratégias que eu empreguei, eu coloquei lá. O Júnior também deu insights assim maravilhosos. A gente separou todas as disciplinas ali e colocou, destrinchou cada uma das disciplinas e incluiu os assuntos de preferência da FGV em concursos de nível médio, por ordem de preferência, para você focar nesse pós-edital só naquilo que importa de verdade. Tá? A gente costuma brincar que esse guia é o 80-20, né, da aprovação da aprovação para técnico do MP, né, da área administrativa, porque é o lance do Pareto, como eu comentei, de 80% das questões ou mais estarem dentro de 20% do conteúdo do edital, e a gente separa exatamente esses 20% para você focar nisso, beleza? E aí, pessoal, falando sobre equilíbrio, né? Às vezes a rotina do MP é muito agitada, muito intensa. Você sai do órgão muito cansado, dependendo da situação, bem drenado, sabe? Às vezes coisas um pouco pesadas. Aí você também precisa manter o sonho, precisa manter vivo o sonho de crescer, sabe? Seja internamente, seja em outros concursos. E aí, como que você faz para seguir em frente, manter uma motivação sem se sabotar, tá? Então, a ideia é você pensar em tudo como um passo, sabe? Pensar em como as coisas podem melhorar, como as melhorias podem ser encaixadas no seu dia a dia. E essa autonomia de criar o seu próprio método torna, seja o estudo para novos concursos, o estudo para ascensão na carreira, uma coisa prazerosa porque você vê um progresso real, sabe? Você mistura prática com teoria e vai aproveitando as lacunas ali no seu dia a dia, vai relacionando com o que você estuda com situações reais do MP, e aí o próprio estudar não vira uma coisa penosa, sabe? Vira, sim, parte do seu desenvolvimento pessoal, profissional, sabe? E aí, a gente, até para a galera que vai fazer o MP, a gente fez uma análise detalhada do edital. A gente separou alguns pontos relevantes, tá? O vídeo que a gente fez a análise do edital, eu vou tentar deixar no comentário fixado. Então, a gente fez a análise de alguns pontos relevantes. Não, a gente não conseguiria nesse vídeo, até pelo tamanho, né, a nossa limitação de tempo, a gente não conseguiria fazer uma coisa tão detalhada quanto a gente fez no guia, tá? Inclusive, até esqueci de falar, no guia a gente tem links
para videoaulas gratuitas de cada um dos temas de predileção da FGV. Tá? Então, se de repente você não tiver condições de investir num cursinho, a gente tem aulas lá gratuitas com professores top de linha para cada um desses tópicos que a gente separou que são os mais relevantes. Então, se você tiver interesse no MP, você já pode assistir depois da nossa conversa aqui a análise do edital, tá? E também um outro vídeo que a gente falou sobre estudo pós-edital para o MP, também vou deixar aí no comentário fixado. E aí você também fica, se você for novo aqui no canal, pode ficar bem à vontade para explorar todo o conteúdo e fazer um Menteflix e virar uma zebrinha nossa aqui, beleza? E aí, pessoal, seguindo o caminho que a gente estava conversando, tá? Esse equilíbrio ele surge de uma forma quase que natural. Você consegue trabalhar, estudar, consegue ter uma vida pessoal, porque isso tudo, claro, se você se planejar de uma maneira inteligente. Mas isso não evita desafios, né? Todavia, te garante uma solidez para enfrentar tudo sem sucumbir ao estresse. Cada etapa vencida, tá? A sua autoconfiança ela vai disparando ali. E aí, pessoal, vamos continuar aqui. E uma coisa, possivelmente a coisa mais pedida aí por vocês, era para a gente falar sobre a carreira, falar sobre remuneração, sobre vantagens e tudo mais, tá? Então, vamos falar sobre o que você pode esperar, né, com relação ao Funfa, ao Faz-me Rir, né, a grana. Uma das grandes motivações para quem quer entrar no MP sem dúvida, como todo concurso público, uma estabilidade financeira ali. Então, muito embora, né, nós servidores, né, a gente não seja o que o pessoal costuma chamar de alto escalão, né, que são os promotores e os procuradores, os servidores, até mesmo de nível médio, né, que é a galera que a gente conversa aqui, começam aí, têm remunerações iniciais já interessantes, né? E conforme o tempo de serviço, você vai evoluindo na carreira, vai aumentando seus ganhos, tá? Então, a gente tem o que é comum de se ter, né? Então, tem o adicional de férias, tem auxílio, tem auxílio de transporte, auxílio alimentação, etc, etc. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente trocar uma ideia aqui. Deixa eu só abrir o edital. Se bem que eu acho que eu salvei o PDF dele aqui. Só um minuto. Edital. Ah, não salvei o edital, salvei a lei do carro. Beleza. Tá. Então, deixa eu procurar aqui o edital. Edital. Beleza. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui essa tela. Hum, essa, essa aqui. Eu acho que já deve estar mostrando para vocês aí, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui o edital, tá? Se você não leu o edital ainda, o tio vai ficar muito triste com você. E aqui no edital, a gente tem, né, as regras do jogo. Mas a gente tem aqui, ó, nível médio, cargo, técnico do MP, tá? E técnico, área de notificação. A diferença aqui, ó, é só a quantidade de vagas, tá? Vocês conseguem perceber que a remuneração é rigorosamente a mesma, o trabalho é bem diferente, tá? E tá falando aqui, né, que a remuneração se dá com base na lei estadual 5891, que é a lei do seu cargo, né, que você vai entrar aqui no MP. Tá? Então, a remuneração inicial é de R$ 5.853,42. Tá? Esse é um ponto. Então, deixa eu parar aqui para vocês olharem para mim. Então, esse é um ponto. 5.853. Ah, Diego, por que você não mostra a sua remuneração? Pessoal, de coração, eu não tenho problemas com essas coisas, sabe? Até porque tá tudo no portal da transparência. Quem quiser ver, é só ir lá e ver. A minha remuneração só não serve de parâmetro porque, como eu já era servidor da defensoria, então quando eu cheguei no MP, eu já tinha triênio, eu já tinha outras coisas. Então, a minha remuneração inicial não vai ser a remuneração inicial de uma pessoa que não era servidor antes, tá? Então, não serve muito para gente usar como base. E aí, na lei, agora eu vou abrir a lei para mostrar para vocês aqui o técnico. Tá?
Vamos compartilhar de novo aqui. Ó, então a gente tem aqui, tá? Deixa eu tentar dar um zoom. A gente tem aqui, ó, o anexo, que aqui a gente tem o quantitativo total de vagas, e a gente tem um anexo que é a carreira do MP. Tá? Então, quando a gente entra, a gente é o técnico, por exemplo, ou o analista A1, tá? Aí passa, progride para o A2, A3, A4, A5, e depois é promovido para o B6. A galera que está estudando administrativo vai me ajudar, e vocês vão lembrar que, por exemplo, do 1 para o 2, a gente tem uma progressão. Promoção na carreira, a gente só tem do último nível, tá? De uma classe para o primeiro da outra. Então, a gente só tem a progressão do 5 para o 6, do 10 para o 11, e, nesse caso, acaba por aí. Então, essa é a estrutura da carreira de técnico, no caso. Então, a gente tem A de 1 a 5, B de 6 a 10 e C de 11 a 15. E aí, a gente tem, deixa eu ver se vocês ainda estão vendo, tá? A gente tem aqui a lei do cargo, tá? A lei dos cargos, e a gente tem aqui, ó, na parte de remuneração e vantagens. Tá? Então, a remuneração base é aquela que a gente viu de 5.800 e alguma coisa. E aí, ó, a remuneração observará o escalonamento positivo entre os 15 padrões remuneratórios. Então, 5 no A, 5 no B, 5 no C, 15 padrões remuneratórios. Sobre o vencimento, né, do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, incidirá o adicional de tempo de serviço. Então, também já é uma vantagem. E o que isso quer dizer? A cada 3 anos de efetivo exercício, tá, o servidor faz a percepção de acréscimo de 5%, tá? Com exceção do primeiro, que corresponde a 10%. Então, passaram 3 anos de 10%, mais 3 anos 5, mais 3 anos 5, mais 3 anos 5. Tá? Limitado a 60% do vencimento. Beleza? Então, a gente tem isso. Mais o quê? Remuneração, que a gente tem cargos em comissão. A gente tem as vantagens, no caso aqui da galera de notificação, né? E falando que o cargo em provimento também pode, poderá ser atribuído aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, a galera concursada, em razão das peculiaridades da função desempenhada e consoante critérios fixados em resolução, gratificação correspondente até 18% do padrão remuneratório da carreira de analista. Então, isso é uma coisa que eu estou inscrito para receber, por exemplo, porque quem trabalha em promotoria com atribuição de idoso, né, e de pessoa com deficiência faz jus a esse adicional, a essa gratificação. Todavia, por conta daquela coisa do regime de recuperação fiscal do Rio, isso ficou pausado por um tempo, mas a notícia que se tem é que isso está sendo retomado, tá? Aos pouquinhos. Então, isso faz jus correspondente aqui até 18% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista. E aí, se a gente for ao edital, a gente tem que a carreira de analista começa com 9.500. Então, 950, 1.800, então, sei lá, uns R$ 1.600 a mais, alguma coisa nessa faixa aí, fazendo uma conta rápida, tá? Mais o quê? A gente... Deixa eu parar aqui. E aí, pessoal, a gente tem essa questão das vantagens. Tá? Deixa eu ver se eu acho para vocês também, só antes de compartilhar aqui. Eu tenho quase certeza que no edital não vai ter. Tá? Mas talvez na lei tenha, ou não, talvez só em resolução mesmo. Mas tranquilo, a gente pode conversar. Tá? Além da remuneração inicial, a gente tem essas vantagens que a gente leu, tá? O triênio, a gente tem, para algumas pessoas, a licença prêmio, a gente tem, agora falando de coisas que não estão ali no edital, a gente tem o auxílio transporte. O auxílio transporte, o valor atualmente é de R$ 600 ou R$ 650, mas é aquilo. Tinha um professor nosso de direito administrativo, quando a gente se deparava com alguma situação de que era algo que a gente não podia, não tinha muito como discutir, né? Ele falava, olha, esse aí é um daqueles pontos, se quiser, é assim. E a passagem, o auxílio transporte, é isso. Eles são R$ 600, 650, e aí a administração vai tentar te locar
tão perto da sua casa quanto possível. Mas esse valor é invariável. Se sobrar, o dinheiro é seu, e se faltar, é isso. Você já sabe adiantado, e se quiser, é assim, sabe? Então, somado ao auxílio transporte, a gente tem o custeamento do plano de saúde, que está um valor de 1.200 e um pouquinho, R$ 1.300, tá? Isso daí é um valor fixo também. Aí você vai dividir esse valor entre os dependentes que você tiver. Isso não aumenta. Aí, o que a gente tem recentemente é um aumento desse valor, mais proporcionalmente à idade do servidor, porque a gente sabe que as pessoas um pouco mais idosas, os preços dos planos de saúde ficam astronômicos. Então a gente tem um pouco de melhora nesse sentido do valor com relação à idade do servidor. Então isso é legal, uma conquista recente. A gente tem o auxílio à alimentação, né, que são R$ 1.500 ali, também valor fixo, mas pago em dinheiro, depositado em conta. E aí você usa da maneira que você entender, né? E como é pago em dinheiro e é uma coisa indenizatória, então não incide imposto de renda sobre isso. Então isso também é muito legal. A gente tem, eu falei do auxílio transporte, do auxílio alimentação, do plano de saúde, falta falar do auxílio educação. O auxílio educação, esse sim, é variável de acordo com os dependentes, tá? O auxílio educação são R$ 1.400 por filho, até um máximo de 3 filhos, tá? Então, se você tem 3 filhos, você vai receber R$ 1.400, né? Você se inscreve, você recebe R$ 1.400 para cada um desses filhos. Se forem 4, vai ser R$ 1.400 para 3, e aí depois você vai ter que dar um jeito de dividir isso, tá? Então, um filho, R$ 1.400, 2 filhos, 2.800. É claro, pessoal, é claro que tudo isso depois tem uma prestação de contas minuciosas, apresentação de nota fiscal, sabe? Mas ainda assim é um valor muito elevado, especialmente se você levar em consideração que isso é pago até 3 dependentes, sabe? Então você pode deixar de gastar quase R$ 5.000 aí só com educação. E com coisas ligadas à educação também vale. Então, por exemplo, você tem um filho e aí tem um serviço de transporte, né? Que leva as crianças para a escola, mas emite nota fiscal. Você também consegue usar para custear isso. Diego, eu não tenho filho. Posso usar esse valor para mim? Não. Posso fazer uma pós, custear uma pós, pagar minha faculdade? Não. Ou é para um filho, um dependente, né, às vezes um enteado, alguma coisa assim, ou não é. Você não pode usar para si, de jeito nenhum, por motivo nenhum que seja. Tá? Diego, posso usar para custear o curso de inglês do meu filho? Olha, já fizeram essa pergunta e eu honestamente não sei responder porque é uma pergunta muito específica. Isso daí só o pessoal que trabalha no RH saberia dizer. Eu acho que não, mas não tenho certeza. Isso daí, se esse for o seu caso, vai ser a situação de você entrar em contato com o RH, né, quando você for empossado, para poder esclarecer isso, e o pessoal explica super bem, sabe? Eles detalham tudo, você recebe e-mails bem destrinchados, assim, então é super tranquilo de descobrir isso. Mas eu não tenho como te dar certeza nesse ponto específico, porque eu não trabalho no RH. Aí realmente não ia ter como eu te dizer isso. Então, falamos da remuneração, falamos dos triênios, falamos da licença prêmio. A licença prêmio é um, um benefício que se tem, né? Você ganha 3 meses como se fosse 3 meses de férias, né? Entre aspas, a cada 5 anos sem faltar ao serviço. Então, se passou 5 anos trabalhando sem faltar ao serviço, você ganha 3 meses para você usar da maneira que você quiser. Então, mas é claro que é a critério da administração. Então, você pede um mês, não, eu quero passar um mês estudando para outro concurso. Você pede lá para usufruir da sua licença prêmio, e aí você, se for concedido, você fica lá de boa e tal, manda um servidor coringa para cobrir esse um mês e tal. Eventualmente, a administração, isso daí também é coisa interna, eventualmente a administração abre isso para venda porque ela não consegue proporcionar que os servidores usufruam o direito da licença prêmio. Então, você vende, né, um mês ou mais, se você tiver, e aí você recebe o valor de uma remuneração integral, sem desconto de imposto de renda, sem desconto de nada, porque é uma coisa indenizatória, é um direito seu que você não está podendo fruir. Então, você recebe o valor integral, sem nada, e aí é delicioso, porque é um valor altíssimo, porque não desconta nada. Então, essa é uma outra vantagem. Os triênios, que infelizmente o nosso poder legislativo estadual encerrou, né, por conta
o Estado ter sido falido aí, né? Por poderes executivos passados. E aí, só quem já era servidor, ou quem entrou no MP até um ano, ou quem entrou na administração pública até um ano, que pôde manter isso. Tá? Mas, de toda forma, algumas pessoas têm, algumas pessoas que vão entrar vindas de outros órgãos também podem ter, por isso que eu falei. Então, a gente já falou sobre a remuneração base, a gente falou sobre os triênios, falou sobre a licença especial, né, a licença prêmio, a gente falou sobre o auxílio transporte, o auxílio educação, a gente falou sobre o plano de saúde e a gente falou sobre o auxílio alimentação também. Então, eu acho, pessoal, que eu cobri tudo, ou pelo menos cobrir tanto quanto eu poderia. Tem o adicional de férias, né? Que é o famoso 13º, e tem gratificações, assim, internas, né? Como aquelas que eu falei que eu tinha requerido para mim. Mas isso são coisas eventuais, tá? Mas, possivelmente, mais importante até, pessoal, é a estabilidade, sabe? Os valores muito superiores à realidade aí, dos empregos comuns da iniciativa privada. Então, você tem uma liberdade financeira imensa para planejar seus gastos, planejar seus investimentos, sem ficar com medo de ser repentinamente demitido, sabe? Então, isso é talvez um dos maiores atrativos. E aí, tem aquele plano de carreira, você vai avançando ali ao longo do tempo, tá? Então, aquelas letrinhas, você vai avançando nela ano a ano e vai recebendo as gratificações que a gente conversou, os acréscimos salariais, né? E aí, agora, recentemente, a gente conseguiu mais uma conquista, que foi o adicional de qualificação, né? Então, de repente, sei lá, você entra como um técnico do MP de nível médio, mas você tem uma graduação de nível superior dentro das áreas de interesse do MP. Você também recebe um adicional de qualificação, que é progressivo também, né? Até um máximo de 15%. Então, existem concursos internos de, de coisas remuneratórias. Então, comentei com vocês mais cedo do prêmio de inovação, que é uma equipe maravilhosa, até do pessoal ganhou e tal, tá? É, Além disso, tem as vantagens não remuneratórias, né, que eu chamo. Então, você tem possibilidade de participar de programas de capacitação que o MP oferece, e você pagaria valores altíssimos, sabe? Pós-graduações, isso tudo não só faz você se destacar no trabalho, mas também aumentam as suas chances de receber exatamente as promoções, de exercer uma função de chefia, tá? Que geralmente são coisas que incluem gratificações extras. Então, aprendizado e crescimento financeiro, tudo em um lugar só. E isso é muito legal. O MVP, pessoal, ele garante um conjunto de benefícios, estabilidade e chance de crescimento que, de verdade, poucas instituições podem oferecer, principalmente enquanto a gente está falando de concursos de nível médio. Muita gente encontra no MP uma carreira longa, estável, sabe? E possivelmente, acima de tudo, que é muito recompensadora. E aí, eu acho que agora a gente pode ir se encaminhando para a despedida, mas eu acho que o que a gente pode tirar do nosso papo de hoje é que, assim, a rotina de trabalho na MP, tá? Mesmo para quem não está em cargos de nível superior, vai muito, muito além de tarefa de escritório, sabe? É uma realidade muito própria, muito cheia de oportunidades para você aprender, para você evoluir, para você assinar o seu nome em um órgão que cumpre um papel, assim, decisivo na defesa em especial, de direitos, de interesses coletivos, sabe? Muita gente costuma pensar no MP como espaço para promotor e para procurador de justiça, mas a gente viu agora quanta coisa pode acontecer e verdadeiramente acontece por trás das cortinas, né? Então, sei lá, imagina começar o dia cuidando aí de arquivos, de casos cruciais aí, atendendo alguém que precisa de uma resposta e, de quebra, desenvolver habilidades que vão te levar para cargos ainda maiores, sabe? Esse sentimento de servir, né? Por isso, servidores públicos, e crescer é o que, para mim, impulsiona a motivação, sabe? E é importante um empurrão diário que diz que você é importante aqui e pode ir além, sabe? Mas é aquilo. A gente tem que ter sempre na cabeça que, independente do contexto, a motivação isoladamente ela não se sustenta, sabe? Então, para você, por exemplo, que está estudando agora, para a galera que vai ser, que vão ser, né, pessoal, aí, as pessoas que vão ser meus colegas, crie técnicas dentro do seu estudo que sejam voltadas
o seu estilo de aprendizado, aproveita cada chance para se melhorar, sabe? Tudo isso são passos que somados, formam um caminho de quem triunfa de verdade, sabe? Tanto em concurso quanto na vida profissional. A gente sabe que falta de tempo, a gente sabe que insegurança são coisas que, de verdade, podem surgir, né? E surgem. Podem surgir e surgem. Mas enfrentar esses obstáculos aí, encarar mesmo, leva a gente a patamares mais altos, sabe? Quando o cansaço chegar, a gente tem que ter na cabeça que cada pequena vitória de hoje constrói aquele alicerce do nosso futuro. Então, ergue a cabeça, planeja, segue adiante, sabe? Seja o seu destino no MP, ou além dele até, depende do modo que você encara cada desafio que se apresenta para você. Beleza? Então, pessoal, de verdade foi um prazer compartilhar um pouco do meu universo, um pouco desse universo de oportunidades que é o MP do Rio de Janeiro, tá? E eu recomendo que você que está chegando agora explore bastante o canal, faça um Netflix, sabe? O Netflix já virou comum entre os nossos concurseiros, entre as nossas zebrinhas. E antes de me despedir, antes de recomendar um vídeo para você assistir a seguir, eu quero lembrar vocês que estão estudando para o MP do nosso guia, tá? Um guia 80/20 para aprovação no pós-edital do MPRJ, que é um guia que a gente fez separando as disciplinas e dentro de cada disciplina a gente pega os tópicos de maior interesse da FGV em concurso de nível médio, a gente coloca isso em ordem de predileção da FGV, e cada um desses tópicos acompanha pelo menos um link de videoaula gratuita para aquele tópico em especial, caso você não tenha condições de investir em um cursinho, sabe? É um guia que, muito embora seja muito, muito completo, a gente não quis cobrar nenhum valor exorbitante, sabe? Ficou um valor bem simbólico para que dinheiro não seja um empecilho para a gente te ajudar, sabe? E aí, eu comentei mais cedo que a gente tentou, de alguma forma, limitar isso, né? A galera que acompanha a gente, para que a gente tente, de alguma forma, devolver o carinho que vocês receberam a gente, sabe? O nosso canal tem crescido, felizmente, graças a todo mundo que está com a gente. E a nossa maneira de tentar devolver isso para vocês em alguma medida. Então, a gente quer ajudar, sim, o maior número de pessoas, mas se a gente tiver que escolher, a gente vai escolher ajudar. A gente vai escolher dar uma vantagem a quem prestigia a gente, sabe? E aí a gente tenta segurar um pouco para a galera de fora, na verdade, e dar alguma vantagem para vocês que estão sempre acompanhando a gente, tá? Então, é só acessar lá aulas.mentedeconcurseiro.com/mprj. Você vai ter todas as informações sobre o guia e você vai ver como ele vai completar os seus estudos. Você vai ver que foram as estratégias que eu usei para estar entre os 20 primeiros convocados no último concurso. E você vai ver que um produto que um guia de qualidade não precisa ter um valor exorbitante, como alguns cursinhos, infelizmente, cobram, tá? Então, pessoal, vou me despedindo por aqui. Tem um vídeo aí na sua tela que eu vou deixar ele por aqui e falando sobre as nossas impressões no concurso. É um vídeo que o Júnior e eu fizemos com muito carinho e vai complementar também o nosso papo aqui de hoje, beleza? Além disso, tem a análise de edital também, que o link está embaixo, é só acompanhar, tranquilo? Então, fica com o vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Um grande abraço, muito, muito obrigado e até a próxima.